Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé, nesse dia 4 de abril de 2024, nessa quinta-feira da oitava da Páscoa, pedindo a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração e abrindo o nosso coração para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, pois estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É claro que a gente lendo os evangelhos assim, a gente tem a impressão de que falta um pouco de sensibilidade, falta um pouco de descrição da fragilidade humana, das reações humanas. Mas é bom que a gente lembrar que os evangelhos foram escritos depois de muito tempo do acontecido. Então, em outras palavras, quando se escreve os evangelhos, já há longos anos de digestão, de meditação, de oração, de compreensão. Então, por isso, algumas coisas são deixadas de lado. Então, o que nós temos? Ontem a gente viu os discípulos de Emaús, que diante daquele processo de encontro com Jesus, através da palavra e do partir o pão, o reconhece com o coração ardendo. Há momentos em que o nosso coração arde, porque a gente não sabe como fazer, o que fazer, do jeito que fazer, e isso nos cria uma tristeza, nos cria uma angústia, um medo. E agora esses discípulos se reunindo e alguns fazendo experiência e se encontrando e partilhando isso. Maria Madalena faz experiência, partilha isso. O discípulo amado entra no túmulo, vê e crê. As outras mulheres também partilham isso. Agora os discípulos de Emaús partilham isso. E agora é o próprio Jesus que aparece no meio deles. É o próprio Jesus que vai ao encontro deles, reunidos, depois que os discípulos de Emaús dizem: "Nós o reconhecemos ao partir o pão." Viu? Ao partir o pão. Então Jesus, ao aparecer, a primeira coisa que Jesus sempre diz: "A paz esteja convosco." O ressuscitado, ele vem trazer a paz e não a vingança. Ele vem se encontrar com os seus que acreditavam nele e que ele também acreditava. Então o encontro com o ressuscitado é praticamente o encontro de dois momentos de fé. As pessoas que acreditam em Jesus e Jesus que acredita nas pessoas. Jesus vai ao encontro das pessoas que ele acreditava. Ele não vai ao encontro das pessoas que não acreditam nele e que ele também não acreditava. Ele não vai ao encontro de Caifás, não vai ao encontro de Pilatos, soldados. Jesus vai ao encontro das pessoas que ele acreditava. E por isso agora esses partilhando os seus encontros, suas experiências, seus reconhecimentos, Jesus mesmo chega e a paz esteja convosco. E para tirar a dúvida, olha aqui minhas mãos, meus pés, pegue em mim,
é carne do ressuscitado. Tem alguma coisa para comer? Come. Então Jesus não é um fantasma. E como são muitos relatos, algo aconteceu. Um encontro aconteceu, um reconhecimento aconteceu. Isso altera. Agora imagina a gente naquela situação, como um daqueles discípulos reunidos, se encontrando com Jesus, dando testemunho, passa um pouco, o ressuscitado aparece, a gente pode pegar nele, a gente pode encostar nele. Claro que isso é privilégio para poucos que deram testemunho disso. Pede alguma coisa para comer, não é um fantasma. Prova que não é um fantasma, viu? E ao mesmo tempo eles por um lado estão com medo, outra hora estão muito alegres, admirados, espantados. Afinal, o que está acontecendo que a gente não está sabendo? E aí vem Jesus explicando, viu? Depois disse, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Jesus começa como ressuscitado a fazer memória da convivência deles com ele. E aí ele começa, viu? Oferece a paz, se apresenta não como fantasma, mas como alguém que existe, que tem presença, ressuscitado. Eles reconhecem que naquele homem é o mesmo da cruz, que tem as marcas nas mãos e nos pés. O ressuscitado traz as marcas do humano. O ressuscitado traz as marcas da paixão, as marcas, as feridas dos pés e das mãos. E aí Jesus, são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era preciso que se cumprisse tudo. Viu? Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele tinha abrido, quando ele estava falando com os discípulos de Emaús, eles estavam como cegos. A inteligência e os olhos se abrem no partir do pão. E agora ele abre a inteligência a respeito das Escrituras, de tudo que falava a respeito dele. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. É muito bonito a gente saber que a gente crê num Deus que Ele não promete vida fácil aqui, nunca prometeu. Mas oferece a cada um de nós a possibilidade da gente seguir adiante, da gente ter fé, da gente se reencontrar, da gente não perder dentro de nós o desejo enorme da gente seguir adiante, da gente prosseguir, da gente não pensar que a cruz tem a última palavra, apesar que é na cruz que Deus revela a sua glória. Que Deus é esse que aceita morrer na cruz e que amor é esse que faz com que o Deus Pai entregue nas nossas mãos o seu Filho para ter uma história, um fim de vida desse jeito. Mas algo assim tão forte que nesse reencontro com o ressuscitado, essas pessoas começaram a ter medo, ficar assustadas, admiradas, alegres. É uma mistura de sentimentos. A Páscoa é uma mistura de sentimentos. A Páscoa é uma mistura de coisas fortes dentro de nós em que nós vamos procurando nos alimentar, vamos procurando entender, vamos procurando compreender, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Mas é no exercício da fé, é na compreensão da palavra de Deus, que a gente vai cada vez mais abrindo o nosso coração para que a vida não se torne um peso, mas que a gente tenha a esperança de que nós caminhamos para a eternidade. E por isso tem alguém que vem sempre ao nosso encontro, em cada missa celebrada, nos dizer: a paz esteja convosco. Entendeu? A paz esteja convosco. E mostrar o seu lado, mostrar a sua vida. E pedir para a gente: não chores. E nos chamar pelo nome. Um abraço e até mais.